Então, pessoal, boa noite a todos. O meu trabalho foi feito no formato de monografia e intitulado Fluidos de Perfuração, Propriedades, Aditivos e Tópicos Operacionais. Então, começando aqui pela nossa agenda, o objetivo tanto da monografia quanto dessa apresentação aqui foi para pegar obviamente aqui está resumido, mas na monografia completa, pegar o leitor do zero, introduzir os conceitos básicos, fazer uma revisão dos tipos de fluidos de perfuração e todas as classes de aditivos e quais substâncias são utilizadas. Alguns tópicos operacionais, aqui o que eu mais foquei para resumir a apresentação foi a limpeza de poço, que é um dos mais importantes, e um tipo especial de fluidos de perfuração, que são os fluidos drilling, ou fluidos utilizados para a zona produtora, para a área do reservatório. E por fim, temos então uma conclusão. Sem mais delongas, começando pelos conceitos básicos, os fluidos de perfuração eles têm 4 funções principais. A primeira delas é suspender e carregar até a superfície os sólidos, os cascados gerados. Todo aquele volume de rocha que é perfurado tem que ser retirado do poço. Os outros dois são relacionados com as pressões da formação. A primeira é a pressão de poros. Então, o fluido de perfuração ele é a primeira barreira que nós temos contra um kick, o que segura os fluidos da formação, seja água, óleo ou gás, no poço. Então, essa coluna, faz uma pressão hidrostática que segura esses fluidos da formação lá embaixo. Ao mesmo tempo, ela também promove estabilidade estrutural, pois impede que o poço colapse. E uma quarta função é resfriar e lubrificar a broca. Seguindo aqui na pressão hidrostática, a fórmula que todos nós já conhecemos, a pressão resultante de uma coluna de fluido, é a densidade do fluido vezes a gravidade, vezes a profundidade. Só que comumente, ao invés de nós falarmos em termos de pressão, é muito comum que nessa indústria nós falemos em relação à densidade. Como tem uma correlação linear aqui da densidade com a pressão hidrostática, muitas vezes, ao invés de falar a pressão que o fluido tem que exercer, nós falamos a densidade que ele tem que ter para resultar na pressão hidrostática que nós desejamos naquela profundidade. E aqui nós temos 2 casos que são para o fluido em movimento. Quando o fluido está no regime dinâmico, tem uma pressão extra, que é resultante da pressão de bombeio, e essa pressão no fundo do poço pode ser calculada como sendo a soma da pressão hidrostática mais as perdas de carga ao longo do espaço anular. E é comum que nós utilizemos o termo ECD, que é densidade equivalente de circulação, que seria a densidade dele no regime estático, mais as perdas de carga no anular, divididos por uma constante de conversão de unidade e a profundidade que nos encontramos. Aqui o básico sobre geopressões, os 3 regimes de perfuração que nós temos. O mais clássico é o overbalanced, no qual nós ficamos acima da pressão de poros da formação e abaixo da pressão de fratura, para evitar que nós tenhamos um evento de perda de circulação. Caso a pressão exercida pelo fluido seja muito alta, essa pressão pode romper a formação e nós termos perda do fluido, seja parcial ou até mesmo uma perda de circulação total para dentro da formação. Então, esses aqui são os 3 regimes de perfuração: o underbalanced, que nós ficamos abaixo da pressão de poros, o MPD, que nós ficamos levemente acima da pressão de poros, e o overbalanced, que é consideravelmente acima, é o mais utilizado e hoje em dia está sendo substituído cada vez mais pelo MPD. Passando para os tipos de fluidos de perfuração e os aditivos, classicamente na literatura os fluidos são divididos em 3 tipos, que seriam os líquidos, os pneumáticos monofásicos e os pneumáticos bifásicos. Esses pneumáticos, que são fluidos à base de gases, pode ser ar ou gás natural, gases inertes, são rarissimamente usados. Admito que durante a confecção do trabalho nem vi estudos de caso sobre, e a literatura é relativamente bem rasa quando comparado com os líquidos. Eu nunca ouvi nem profissionalmente um relato de uso desses fluidos. Então, tanto que o fluido de perfuração é conhecido vulgarmente como lama de perfuração, justamente por utilizarmos majoritariamente os líquidos. E então, dentro dos líquidos, temos a divisão entre base e água e os não aquosos. O base água utiliza água, e os não aquosos eles podem ser 100% óleo
ou base óleo, que são sistemas de emulsão invertida, é uma emulsão de água em óleo. Mais de 50% do fluido base é óleo, mas tem-se água também. E hoje em dia nós temos também os sintéticos, que são normalmente olefinas isomerizadas por questões ambientais. Antigamente começou-se utilizando óleo diesel, mas por questões ambientais, principalmente offshore, hoje em dia utilizamos fluido bases menos tóxicos e mais biodegradáveis. Eu diria que a principal classe de aditivos dos fluidos de perfuração são os adensantes. Os mais utilizados são sais solúveis e minérios. Aqui, só para dar uma noção da densidade que se pode obter de um fluido aquoso com sais dissolvidos. A água doce, aqui está em libras por galão, a água doce tem uma massa específica de aproximadamente 8,3 libras por galão. E se adensarmos com cloreto de sódio, por exemplo, podemos chegar até 10, e dependendo do sal, como formiato de césio, podemos chegar até 20. Então, nas unidades aí que estamos acostumados, aqui seria uma densidade acima de 2 gramas por centímetro cúbico. Obviamente, esses sais aqui não são tão utilizados, são caríssimos. Um barril de uma salmoura de formiato de césio custa milhares de dólares, então os mais utilizados são o cloreto de cálcio e o cloreto de sódio. Seguindo aqui também, nós temos minérios que são utilizados, os principais são a barita e a hematita. A barita é sulfato de bário e a hematita é um óxido de ferro, são sólidos insolúveis, e com especificação definida pela API. Aqui no caso da barita, por exemplo, a gente pode ver que ela tem que ter uma massa específica mínima de 4,1 gramas por centímetro cúbico. Tem outras especificações também. Aqui, por exemplo, a dureza que ela vai trazer como cálcio, pois pode prejudicar outros aditivos do fluido, pode influenciar na coagulação de argilas, pode prejudicar o funcionamento de alguns polímeros, e também tem que ter uma granulometria definida devido aos equipamentos de separação de sólidos que nós temos na sonda. Uma vez que o fluido volta carregando os cascalhos do poço, esses cascalhos têm que ser separados. E a primeira linha de separação é um sistema de peneiras, então por isso que nós temos essa especificação aqui também de granulometria de no máximo 3%, utilizando no máximo 3% com a peneira de 200 mesh e 30% das partículas no máximo com diâmetro menor do que 6 microns, por causa também das centrífugas que nós utilizamos. Às vezes utilizamos 2 centrífugas em série, a primeira para separar a barita e enviar de volta ao sistema, e a segunda para tirar os sólidos de perfuração, que tem uma gravidade específica menor, é uma centrífuga que aplica uma força G maior, e o efluente é descartado. Então, nessa, nós não queremos que tenha a barita é retirada primeiro. Por isso, a questão da granulometria ser bem definida. Seguindo aqui para outras classes de aditivos, nós temos os viscosificantes, que são modificadores geológicos, para termos a limpeza do poço, conforme a gente vai ver adiante, é muito influenciada pela viscosidade do fluido. Então, nós precisamos controlar essa viscosidade, tanto para cima quanto para baixo. Então, nós temos diversos aditivos, polímeros e argilas que podemos utilizar. Os alcalinizantes, que no caso dos fluidos de perfuração aquosos, é muito comum que o pH seja entre 8,5 e 10 para evitar corrosão, neutralizar possíveis influxos de gases ácidos e também mitigar o crescimento microbiano. Inibidores de hidratação de argila. A argila, quando ela hidrata, entra em contato com a água, e dependendo do tipo de argila, ela pode inchar e ficar grudada, aderida à sua coluna de perfuração, pode resultar em enceramento da broca. A broca vai parar de perfurar, pois os dentes vão ficar cobertos por argila. Então, nós temos algumas substâncias também, cloreto de potássio, polietileno glicol, que servem para evitar essa hidratação das argilas do cascalho. Os redutores de filtrado, aqui eu faço uma observação, principalmente o uso de polímeros, alguns deles, como por exemplo polissacarídeos, alguns amidos que nós utilizamos, então isso é alimento para a bactéria, então por isso que tem a questão do controle microbiano também. Lubrificantes para diminuir o atrito, controle microbiano normalmente são azóis, biocidas, e sequestrante de oxigênio, bisulfito de sódio. Às vezes o oxigênio pode resultar na degradação dos seus polímeros e também numa corrosão por pitching. A lama, se ela ficar muito aerada, pode ficar com muito oxigênio, então utiliza-se
um sequestrante de oxigênio para fazer esse sequestro. Passando um pouquinho para a operação e a relação que eu falei da reologia com a limpeza de poço, aqui nós temos os principais modelos geológicos, o plástico de Bingham, a lei de potências e o fluido newtoniano. E a gente pode ver aqui que um fluido de perfuração típico, ele se aproxima muito da lei de potências, mas ele tem um ponto de rendimento ou ponto de escoamento, do inglês yield point. Ele tem uma força mínima que é requerida para iniciar o escoamento, pois ele tem uma capacidade tixotrópica. Então, o modelo que o melhor descreve é o modelo de Herschel-Buckley, ou também conhecido como lei de potências modificada, que é basicamente o modelo da lei de potências, só que tem a adição desse tal zero aqui para representar essa tixotropia, esse gel que o fluido pode formar quando fica sem circulação. Esse aqui é um gráfico só para dar uma ilustrada nesse efeito da reologia na limpeza de um poço, na limpeza do espaço anular de um poço vertical. Esse gráfico aqui tem diferentes taxas de penetração, é a velocidade com a qual nós estamos perfurando, e, consequentemente, está relacionado com a quantidade de sólidos que nós estamos produzindo e temos que limpar para fora do poço. E aqui, por exemplo, se nós quisermos manter o volume de cascalhos no anular em 4%, com uma taxa de penetração de 50 pés por hora, utilizando uma lama fina, nós teríamos que ter uma vazão, uma velocidade no espaço anular de aproximadamente 42 pés por minuto. Isso seria uma eficiência de transporte de aproximadamente 50%. Já se utilizarmos uma lama com uma reologia mais elevada, uma lama mais espessa, para essa mesma taxa de penetração, precisaríamos de uma vazão bem mais baixa, apenas 20, 25 pés por minuto, e a razão de transporte seria entre 90% e 100%. Essa razão de transporte se dá, pois o fluido é carreado, o cascalho é carreado pelo fluido, mas ele também tem um movimento natural de sedimentação gravitacional. Então, a velocidade com a qual ele está subindo sobre a velocidade do fluido é essa razão de transporte. O fluido vai levar ele para cima, mas a gravidade vai puxar para baixo, então ele vai ter, digamos, uma velocidade líquida, uma velocidade net de subida, que vai ser menor do que a velocidade do fluido no anular. Aqui nós temos alguns parâmetros que influenciam a limpeza do espaço anular, desde o ângulo, se é um poço vertical, se é direcional, a velocidade e a vazão, conforme falei no slide anterior, e a reologia também, a massa específica do fluido, por causa do empuxo, tamanho, forma, massa específica dos cascalhos. Essas últimas aqui estão relacionadas por causa da lei de Stokes e como isso vai influenciar na sedimentação do cascalho. A taxa de penetração por causa da quantidade de sólidos produzidos e a taxa de rotação da coluna devido ao efeito de agitação que ela vai promover sobre o fluido e os cascalhos. Como uma regrinha de polegar, nós temos o Carrying Capacity Index de Robson e Young. Eles ficaram estudando durante uma década, no fim publicaram um artigo, o aspecto dos cascalhos recolhidos nas peneiras das sondas. E eles notaram que esse produto aqui, velocidade do fluido, vezes a massa específica do mesmo, e vezes o K, que é um parâmetro do modelo de Herschel-Buckley e da lei de potências, normalmente quando o cascalho estava com um bom aspecto, esse produto era superior a 400 mil, o cascalho apresentava extremidades afiadas, tinha uma aparência lascada, indicando que assim que ele foi produzido e foi carreado para fora do poço sem ter muita recirculação. Quando esse produto era mais ou menos próximo de 200, o cascalho já chegava na peneira meio arredondado, quer dizer que ele foi produzido e ficou recirculando ali dentro do poço e foi sendo desgastado, demorou muito para ele sair do poço. E quando era menor do que 100 mil, o cascalho era muito pequeno, separação bem pior. Então eles definiram assim como uma regrinha de polegar empírica esse índice aqui, que deve ser maior ou igual a 1. E pode-se buscar uma reologia ou vazão de fluido, de modo aqui que esse índice fique de 1 para cima. Acelerando um pouco aqui, indo para o fim, para uma parte específica de fluidos de perfuração, que são os fluidos drilling que são utilizados na zona produtora. Na zona produtora, nós não podemos danificar a formação. O dano à formação significa a perda da permeabilidade daquela formação, resultando num decréscimo de produtividade.
Então, os fluidos Drew-in, eles são uma classe específica de fluidos para a zona do reservatório, em que nós utilizamos apenas, por exemplo, produtos que sejam degradáveis em ácido. Então, o agente adensante deixa de ser a barita, que é um sólido insolúvel, e passa a ser carbonato de cálcio, que é um sólido insolúvel, mas é solúvel em meio ácido, então nós conseguimos retirá-lo depois. O fluido base deve ser estudado, a concentração de sais, pois não pode resultar na formação de precipitados com a água da formação. Normalmente a água da formação tem sais e um pH ácido, e o fluido tem sais também, um pH básico, então pode haver precipitação de sais que vão diminuir a permeabilidade da formação. E também até os polímeros, por exemplo, redução de filtrado. Na zona produtora nós não podemos utilizar poliacrilatos, celulose, precisamos garantir que a torta de filtração formada seja possível de ser removida com ácido ou até mesmo pelo próprio influxo de hidrocarbonetos quando chegarmos na na fase de produção. Aqui é um exemplo do que eu estava falando no slide anterior. Esse reboco ou torta de filtração que é formado pelo fluido, uma parte do fluido penetra essa zona produtora e nós queremos que depois, durante a fase de produção, os hidrocarbonetos consigam expulsar esse fluido e esse reboco da parede, ou que com uma estimulação com ácido nós consigamos remover esse reboco. Aqui é só um gráfico para ilustrar como esse dano à formação, ou seja, essa perda de permeabilidade pode diminuir a produtividade. Se nós tivermos uma permeabilidade na formação 50% do original, dependendo da profundidade a qual esse dano se estende, pode resultar numa perda de produtividade de até 20%. Então, aqui no caso dos fluidos de perfuração, nós não chegamos nessa profundidade de dano, nós ficamos aqui no início, mais para 2, 4, 6 polegadas, mas nos fluidos de completação, que tem, por exemplo, o canhoneamento do poço, os projéteis do canhoneio, eles chegam até essas profundidades aqui. Então, os fluidos de completação, por exemplo, eles já são limpos sem sólidos nenhum, já tem um processo de filtração, justamente tem um cuidado ainda maior com esse dano à formação. Os fluidos de completação não foram abordados nesse trabalho, ele ficou limitado aos fluidos de perfuração, mas só para dar uma noção do porquê que tem esse gráfico aqui, e mesmo que o fluido de perfuração não chegue nessas profundidades, por que o gráfico vem até esses valores aqui. Encaminhando para a conclusão, para encerrar, eu já ouvi no meio profissional que só entram duas coisas no poço, né? A primeira é metal, que é a sua coluna de perfuração, a broca, todas as suas ferramentas, e a segunda é o fluido. Então, qualquer problema que dá, a primeira coisa que falam é sempre que é o fluido, pois de metal não vai dar problema. Então, só para recapitular aqui e concluir mostrando a quantidade de fatores que são levados em consideração na formulação do fluido, desde aspectos geológicos, a formação que você está perfurando, até regulatórios. Tem países, por exemplo, que não permitem fluidos não aquosos. O Iraque, por exemplo, é um dos maiores produtores do mundo e eles só podem utilizar fluidos de base de água. Então, eles têm que inovar cada vez mais nas formulações. O fluido não pode ser visto como uma simples receita, tem diversos aditivos que têm efeito sinérgico um com o outro. Então, ele deve ser sempre pensado como um sistema completo e específico para aquela solução, para aquele cenário. E tudo isso leva a um cenário de cada vez menos utilizar soluções convencionais, que podem ser consideradas commodities, e cada vez mais um trabalho especializado, desenvolvendo soluções específicas para cada cenário. Essa foi a conclusão. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Agradeço e aberto a perguntas.